A lei da saída temporária, gente, foi imposta pela ditadura. Ela é de 1984, uma proposta de Ibrahim Abiakel, que era o ministro da Justiça do último ditador do Brasil, militar, o general Figueiredo. O benefício da saída temporária é concedido há 4 décadas a presos, como parte do processo de ressocialização. Você tem um sistema penitenciário hoje colapsado no país. É uma situação dramática e muitas vezes essa saidinha, ela tem uma função também de distensionar a situação interna dos presídios, uma espécie de válvula de escape. Dos que saem, não reincidem, voltam para a cadeia e vão cumprindo a progressão de pena, e tem essas exceções que acabam virando regra para os que defendem o fim completo. Em agosto de 2022, um projeto de lei propondo acabar com a saidinha foi votado na Câmara. E ganhou fôlego no início de 2024, na esteira da morte de um policial em Belo Horizonte, baleado por um preso que não voltou à cadeia depois de ter o benefício. O policial dá a ordem de parada, dá a ordem de prisão e eles não acatam, e o policial acabou sendo atingido e morrendo. Então muitas pessoas, claro, ficaram revoltadas com essa situação. No Senado, o texto foi pouco alterado e aprovado. Voltou à Câmara. Em votação, as emendas do Senado Federal ao projeto de lei número 2253 de 22, com parecer pela aprovação das emendas. Em votação, as emendas do Senado Federal, aqueles que aprovam permaneçam como se acham, aprovados, contra o voto do pessoal. Em votação, a redação final, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham, aprovada, a matéria vai à sanção. E seguiu para a mesa do presidente da República. O Palácio do Planalto informou que o presidente Lula sancionou com vetos o projeto aprovado pelo Congresso sobre a saidinha de presos. O presidente vetou o trecho que impedia a saída temporária de presos do regime semiaberto para visitar a família em datas comemorativas. Lula considerou que ele é inconstitucional e atenta contra o princípio da dignidade humana. O veto foi sugerido ao presidente pelo Ministério da Justiça e pela Advocacia Geral da União. O trecho que proíbe a saidinha para presos condenados por crimes hediondos, com violência ou grave ameaça, foi sancionado, assim como o restante do projeto que prevê o uso de tornozeleiras eletrônicas para presos que saírem para trabalhar durante o dia e o endurecimento dos critérios para a progressão de regime. Da redação do G1, eu sou Júlia do Arlibe e o assunto hoje é a saidinha de presos. O que vai mudar nos critérios que permitem a saída temporária e os possíveis efeitos das novas regras dentro dos presídios. Neste episódio, eu converso com o advogado Pier Paolo Bottini, professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP. Sexta-feira, 12 de abril. Pier Paolo, quais são os critérios para permitir que um preso tenha direito à saída temporária hoje? A gente está falando antes da lei ser modificada. Então, os critérios para a saída temporária, em primeiro lugar, o preso tem que estar no regime semiaberto, tá? Que é aquele regime em que ele passa o tempo preso, mas se ele tiver algum trabalho, alguma atividade laboral para fazer, ele pode fazer fora do presídio. Então, ele tem que estar no semiaberto, ele precisa ter cumprido 1/6 da pena se ele for primário, ou 1/4 da pena se ele for reincidente, e ele tem que ter um comportamento adequado no presídio, reconhecido pela diretoria do presídio e pelo Ministério Público. Então, a saída temporária é um benefício que não é automático, que não é atribuído a todos os presos, mas ele possui alguns requisitos e são requisitos rígidos para sua concessão. A Justiça autoriza 4 saídas por ano. Elas não têm relação com os feriados ou datas comemorativas, mas elas geralmente costumam ser organizadas próximas dessas datas para facilitar o contato do preso com os familiares, como acontece no Natal e no Ano Novo, por exemplo. O preso precisa informar para a Justiça o endereço onde ele vai estar durante a saidinha. Não pode frequentar bares, boates, ser flagrado alcoolizado e não pode se envolver em nenhum tipo de delito. E durante a noite, o preso precisa estar no endereço indicado para a Justiça. Caso ele seja flagrado cometendo um crime, o benefício é suspenso e ele volta imediatamente para o presídio. O presidente da República fez 2 movimentos ao analisar esse projeto. Por um lado, ele sanciona a restrição que foi colocada pelo Congresso sobre o número de presos que pode ter acesso
a saidinha, quer dizer, que tipo de crime essas pessoas cometeram. Por outro lado, ele veta o que o Congresso tinha restringido no que diz respeito ao que o preso podia fazer ao sair. Quais eram as situações em que ele podia deixar o presídio para saída temporária? Bom, na verdade, Júlia, ele tomou uma atitude interessante, porque em relação às pessoas que podiam obter o benefício da saída temporária, a lei anterior ela fazia uma única restrição. Ela dizia que não podiam obter esse benefício aqueles condenados pela prática de crimes hediondos com resultado morte. Agora, o que o Congresso fez? Ele ampliou essa restrição. Ele diz que não podem ter esse benefício aqueles que praticaram crimes hediondos ou com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, há um número muito maior de pessoas que não vai ter acesso a esse benefício e o presidente sancionou essa parte. Então, nesse ponto, ele restringiu a saída temporária. No entanto, ele vetou a outra parte do projeto que restringia ainda mais a saída temporária, não em relação a quem poderia ter o benefício, mas em relação ao que a pessoa poderia fazer quando estivesse fora do estabelecimento prisional. Então, a proposta, veja, a lei, né, ela já previa que o benefício da saída temporária ele poderia ser utilizado para o convívio familiar, para cursos profissionalizantes ou para atividades de adaptação social. O Congresso Nacional, ao aprovar essa lei, ele tentou restringir isso. E a ideia do legislador era dizer que a saída temporária ela só podia ser utilizada para a frequência a cursos profissionais ou a atividades remuneradas ao trabalho. O Lula vetou essa intenção e manteve, então, a redação original da lei. Nesse ponto é que nós estamos dissentindo da opinião majoritária do Congresso Nacional no sentido de permitir a saída dos presos que se encontram no regime semiaberto para visitar as famílias. Porque nós entendemos que a proibição de visita às famílias dos presos que já se encontram no regime semiaberto atenta contra valores fundamentais da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e na obrigação que tem o Estado de proteger a família, que se encontra no artigo 226 da nossa Carta Magna. Então, continua hoje. A saída temporária pode ser usada tanto para atividades familiares, quanto para frequência a cursos profissionalizantes, quanto para atividades de convívio social. Pierpaolo, e sobre a progressão de regime? Ele prevê que todo preso, para progredir de regime, ou seja, para ir do fechado para o semiaberto, do semiaberto para aberto, ele precisa passar por um exame criminológico. Então, essa progressão que hoje é automática a partir do tempo de prisão, do tempo de cumprimento de pena e da constatação do bom comportamento, ela vai ter um requisito adicional. Ele precisa ser submetido a um conjunto de profissionais, psiquiatras, psicólogos, e esse grupo precisa recomendar, precisa fazer um exame criminológico e dizer se ele tem capacidade de progredir de regime. É uma mudança importante porque vai atrasar muito a progressão de regime dos presos atuais. É a exigência de um exame criminológico para que o preso possa progredir de regime, sair do regime fechado e ir para o regime semiaberto, sair do semiaberto e ir para o regime aberto. Há uma avaliação de que nenhum profissional de saúde mental, nenhum psicólogo vai assinar um atestado liberando esse preso, porque ele pode se complicar, inclusive, na justiça. Você tem outras questões a respeito do monitoramento eletrônico, mas todas elas são menos importantes do que essa, que é justamente uma mudança que vai afetar significativamente o tempo de progressão, né? O Estado hoje não tem estrutura, não tem profissionais para fazer essa avaliação num tempo hábil, num tempo adequado. Então, esse preso que atingiu, que já tem um tempo de cumprimento de pena, que tem bom comportamento, que progrediria de regime, ele vai ter que esperar meses, muitos meses, para fazer esse exame criminológico e para ter esse direito previsto na legislação. É importante dizer, essa exigência do exame criminológico existia na legislação e o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele era um requisito desnecessário, era um requisito que atrapalhava a reinserção do preso na sociedade, e o próprio Supremo entendeu
que era um requisito inconstitucional. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Pier Paolo. A saída temporária é um tema super controverso. Quem defende a manutenção do benefício argumenta que ele é importante na ressocialização. Há uma preocupação também do Ministério da Justiça em relação à pressão da população prisional nos presídios. Enfim, quem é contra aponta os crimes cometidos pelos presos durante o período e o fato de parte dos detentos não voltar à prisão. Vamos lembrar também que é uma parte muito menos de 10%, é uma parte pequena que acaba não voltando. Mas, doutor Pier Paolo, há um caminho do meio? Qual deveria ser, na avaliação do senhor, a discussão? Veja, eu acho, Júlia, que sempre que a gente fala em restrição de benefícios prisionais, a gente primeiro precisa olhar para a realidade brasileira, né? Que é uma realidade de um superencarceramento. O Brasil é um dos países que mais prendem no mundo. O número de presos aumentou no Brasil no último ano. Mais de 650 mil pessoas cumpriam pena em regime fechado. E assim, o total de presos no Brasil chegou a esse número aqui, 851.493. É o maior número desde 2016, quando a Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Senapem, começou a fazer esse levantamento. A maioria dos presos foi condenada por tráfico de drogas, o que é o crime que mais coloca a gente na cadeia no Brasil atualmente. E depois vem o roubo, né? Roubo qualificado ou roubo simples. Aquela história de que o Brasil prende pouco, ou o Brasil é o país da impunidade, em especial em relação às pessoas mais pobres, isso não é verdade. A gente tem presídios, muitos presídios, e todos eles lotados. Isso não significa que não possam ser feitas reformas de aprimoramentos na lei, mas todos eles com base em dados, em análises, e não em sensações ou em resposta a determinados acontecimentos, né? O que acontece a gente tem um número grande de pessoas que têm o benefício da saída temporária. Como a gente já disse, são pessoas que estão no regime semiaberto, são pessoas que já cumpriram um pedaço da pena, que têm bom comportamento. Então a gente não está falando da parcela problemática da população prisional, mas uma parcela que está se preparando para voltar à liberdade. Dessas pessoas que têm o benefício da saída temporária, cerca de 4,5% a 5% acabam não voltando. Os defensores do fim das saídas temporárias dizem que muitos presos aproveitam essas oportunidades para fugir e cometer novos crimes. Mas um levantamento feito pelo G1 mostra que na última saída, no Natal, apenas 5% dos presos liberados não retornaram às cadeias. Alguns estudiosos dizem que o fim da saidinha pode desestimular o bom comportamento nos presídios. Eu separei como exemplo o número do Ministério Público do Estado de São Paulo, que dão a ideia de quão residual é essa não volta às prisões. Então, em São Paulo, em 2023, 35 mil presos saíram. 1.500 não retornaram. Isso significa apenas 4,3% do total. 81 praticaram crimes, o que significa 0,23% do total. Mas a questão toda é quem são essas pessoas? Que tipo de crimes elas cometeram? Por que elas não voltaram? Não me parece correto, por conta de 4 a 5% das pessoas, eu tirar um benefício que 95% daqueles que o recebem o cumprem de maneira adequada, ou seja, essas pessoas voltam no prazo estabelecido, cumprem todas as regras. Então, eu acho que você tirar um benefício de todos aqueles que hoje têm direito a ele por conta de um mau comportamento de uma parcela muito pequena, não me parece adequado do ponto de vista da proporcionalidade. Então, a gente tem que entender por que essas pessoas que não voltaram, ou as pessoas que cometeram crime durante a saidinha, qual foi a análise que o juiz fez sobre essas pessoas? Quem são essas pessoas? Elas eram ligadas a organizações criminosas? Talvez seja possível reformular a lei e restringir o benefício para esse tipo de pessoas ou para uma categoria específica que eventualmente é envolvida com organização criminosa. Agora, fazer todos os presos pagarem um preço pelo mau comportamento dessa pequena parcela não me parece proporcional. Isso vai acarretar problemas sérios no sistema prisional brasileiro. Conversei hoje mais cedo com o deputado Pedro Paulo, do PSD, que criticou o fim da saidinha. Ele que é autor do projeto original, que foi modificado em 2022. A gente produziu uma legislação, uma má legislação. Uma legislação que vai estressar o sistema, uma legislação que vai na contramão
daquilo que nós poderíamos fazer. E também falei com o deputado Guilherme Derrite, do PL, ele que foi o relator dessas mudanças em 2022 e que é secretário de Segurança Pública de São Paulo, pediu afastamento para poder votar na Câmara. Vamos ver. Há décadas, o Congresso Nacional não produz uma legislação que coloca no centro do debate, no centro da preocupação, a população, a sociedade de bem. Na sua avaliação, quais os efeitos dentro do sistema prisional até essas regras mais rígidas de saída temporária e também as de progressão de pena? Na verdade, o que a gente está fazendo é olhando para essas 650 mil pessoas que estão dentro dos presídios e estabelecendo regras para retardar a saída delas do sistema, né? Seja diminuindo a saída temporária, seja retardando a progressão de regime. Ou seja, nós estamos mantendo mais pessoas presas. Lembrando que esse sistema tem uma porta de entrada muito grande também. O resultado vai ser um aumento de número de pessoas presas. A gente precisa levar em consideração, e eu acho isso importante, que no Brasil o crime organizado ele é organizado através dos presídios, ou por meio dos presídios, ou de dentro dos presídios. Então, ao contrário de outros países em que o crime se organiza na selva ou nas periferias, no Brasil você tem um crime organizado dentro do presídio. Então, quanto mais gente entra no presídio, a gente não está, na verdade, agregando uma política de segurança pública. A gente está municiando as organizações criminosas com mais gente, com mais soldados, com mais componentes. Então, o que a princípio parece algo bem intencionado, ou seja, a intenção de tirar de circulação as pessoas supostamente perigosas, lembrando que uma parte grande dessas pessoas são pequenos traficantes de drogas, a gente, na verdade, está transformando essas pessoas em membros de uma organização criminosa que tem se infiltrado em vários setores da nossa vida social. Então, este tipo de proposta que aumenta o encarceramento é um desserviço para a segurança pública, por mais paradoxal que isso possa parecer. Dr. Pier Paulo, para a gente terminar, você pode nos dizer quais países também têm esse dispositivo da saída temporária para presos e quais são as regras? Veja, na verdade, essas regras de execução penal, elas são diferentes em vários países, os sistemas são muito distintos. Como é que funciona isso lá nos Estados Unidos? Olha, aqui isso não é uma polêmica, não é uma pauta da política. Até os políticos que usam o combate à criminalidade para ganhar voto não falam dessa história, porque aqui é assim, depende de cada estado tem a sua lei penal. Então tem estados como Califórnia, Illinois, Michigan, onde não tem a saída dos presos, não tem. Mas na maioria dos outros estados, por exemplo, Nova York, é absolutamente normal os presos saírem para visitar a família no Natal, no Thanksgiving, que é a principal reunião da família aqui nos Estados Unidos, e outras situações, enterros, por exemplo. E o número de presos que saem e que não voltam ou que cometem crimes é mínimo. Quando acontece é tão raro que aí vira notícia, mas não quer dizer que seja frequente, é muito raro. A nossa lei de execução penal tem inspiração nas regras italianas do começo do século XX, mas, e é importante que se diga, a nossa lei de execução penal atual, com esses benefícios, inclusive a saída temporária, ela foi aprovada em 1983, entrou em vigor em 1984, ou seja, ainda durante a ditadura militar. Então, a gente não está falando de um dispositivo que aparentemente beneficia presos, que foi instaurado ou veio à tona durante um regime democrático, através de ideias progressistas. Veja que interessante, a gente está aqui falando de um instrumento que foi instituído pelo último governo da ditadura militar, que mesmo naquela época de fechamento de uma política muito dura em relação a qualquer tipo de criminalidade, se percebeu que a saída temporária, isso está na exposição de motivos da lei, se diz que a saída temporária era importante para garantir a convivência, o retorno paulatino daquela pessoa ao convívio social. Eu acho que é importante, Júlia, a gente ter muito claro que aquelas pessoas que estão presas, ela em algum momento vai terminar de cumprir a pena e ela vai estar em liberdade. E aí a pergunta que a gente tem que fazer eu prefiro que uma pessoa fique enclausurada durante todo o período de pena, e de repente eu abro a porta e diga, olha, agora você vai para a rua e você está livre, ou que essa pessoa, aos poucos, sob supervisão judicial, ela vá voltando ao convívio social através de cursos, de estudo ou de trabalho.
Então, essa é a opção que a sociedade tem que fazer. Pier Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no assunto. Sempre muito bom te ouvir. Até a próxima. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado a todas as ouvintes e a todos os ouvintes. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski, Sara Rezende e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Vivi Mateus. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.